Começa agora 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Boa noite para você ligado na Rede Mais Record TV, afiliada no interior. E nós estamos hoje com 98 Talks, nesse horário, indo para a Record TV. Na Rede 98 hoje nós temos nesse horário o jogo do América contra o Deportivo Tolima, sendo transmitido pela Rede 98. E nós, depois que acabar a jornada esportiva, a Voz do Brasil, nós estaremos então sendo retransmitidos pelas emissoras da Rede 98. Mas agora estamos na Rede Mais Record TV, saudando a todos vocês ligados conosco, interior de Minas, todo ligado conosco, muito obrigado pelo prazer da sua companhia. O 98 Talks está entrando no ar com muita notícia, mas principalmente com muita opinião. Você que nos conhece sabe que a opinião é o principal detalhe desse programa. Nem principal detalhe, porque se é principal não é detalhe. É o principal tema desse programa, a nossa opinião. O oferecimento é Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para a sua empresa. Acesse aí distribuirhigiene.com.br. Rede Mais Record TV, todas as redes sociais, @Rede Mais HD. Tem também a possibilidade de você participar conosco pelo nosso WhatsApp, claro, 31993169898. 31993169898. Primeiro eu vou falar aqui da Distribuir Higiene, porque cuidar da higiene e da desinfecção da sua empresa é essencial. Ninguém vai entrar no hospital, numa clínica, numa indústria, num hotel, se a limpeza não estiver em dia. Por isso, você tem que contar com quem é especialista em produtos e soluções inovadoras e que une alta performance e economia. A Distribuir Higiene é uma indústria que tem distribuição em 7 estados. Quer conhecer mais? Acesse distribuirhigiene.com.br. Meus amados talkers já estão comigo aqui nesta linha direta da opinião. Camila Dias, boa noite. Prazer falar com você. Olá, Paulo, boa noite, o prazer é todo meu. Boa noite, Claré, boa noite, Luiz Fernando. Boa noite para todo mundo que nos ouve, nos assiste aí nessa quarta-feira, que para mim foi bastante cansativa. Paulo, como que foi para você? Vixe Maria, eu estou correndo mais do que ladrão de polícia. Você não acredita como eu estou correndo nessa quarta-feira. Aliás, estou muito cansado de correr tanto, mas a vida é assim. Se você não corre atrás de alguma coisa, alguém que está correndo sai na sua frente e acaba levando o prêmio. Então, vamos embora, continuando correndo. Antônio Claré Júnior, vejo no seu semblante o semblante da felicidade, da tranquilidade e da serenidade que eu tanto admiro. Boa noite, Claré. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite a todos que nos acompanham na Rede Mais. Luiz Fernando Rocha, Camila Dias. E vamos aí para mais um dia de debates e muita opinião. Como você já bem anunciou, meu caro, Claré está conosco, ele, direto de Varginha, Rede Mais HD, Luiz Fernando Rocha, com ar compenetrado, de quem tem a notícia como parte integrante da sua vida. Boa noite, Luiz Fernando Rocha. Boa noite, Paulo. Eu estava com o ar compenetrado de quem estava tentando achar o meu microfone para ligar aqui, mas pelo visto eu consegui e hoje eu não entrei falando para ninguém. Boa noite para você, boa noite para quem nos ouve na audiência da nossa Rede Mais Record TV. Camila, Claré, prazer estar com vocês outra vez. Amigos, o governador Romeu Zema, num Twitter pela manhã, nas suas redes sociais, foi no Instagram e no Twitter, ele cravou uma data para desobrigar o uso de máscaras em locais fechados em Minas Gerais. 1º de maio. Essa data já tinha sido antecipada há 20 dias pelo secretário de Saúde, Fábio Baccheretti. O Fábio Baccheretti já tinha dito que os números indicavam que, a partir de 1º de maio, os municípios que tivessem atingido aquela marca teriam condição de retirar a máscara dos ambientes internos. Mas agora o governador já disse que para todo o estado, a partir do dia 1º de maio, essa desobrigação do uso de máscaras tem como principal objetivo nos desobrigar desse uso, nos dar um pouco mais de tranquilidade, mas ele é fundado em aspectos de observação científica. Particularmente e principalmente, ele é fundado nos números de contágio, de casos e de mortes causados pela Covid. A determinação cabe a cada prefeitura, como disse
o governador Romeu Zema e o secretário já tinham dito anteriormente. Nós tivemos agora, em Minas Gerais, os seguintes números divulgados: 87,65% de cobertura com a primeira dose da vacina, 87,65% da população do estado, 83,18% para a segunda dose. Esses números são números significativos para o Brasil inteiro. Na terceira dose, na dose de reforço, nós estamos na média nacional, 57,48% de mineiros que tomaram a dose de reforço. Eu queria primeiro que vocês comentassem essa situação para Minas Gerais, uma vez que nós estamos aí conversando com os municípios atingidos, ou que recebem o sinal da Rede Mais HD, do interior de Minas, e depois nós vamos dar um passo à frente, porque Belo Horizonte também toma uma decisão no início da tarde de hoje. Mas primeiro vamos falar da decisão do governador Romeu Zema. Luiz Fernando, começo com você, porque está aí impactado. Você até falou que em Varginha muitos estabelecimentos, muitos locais já não obrigavam mais o uso da máscara, né? É mesmo, Paulo. A gente está vivendo um momento de mais tranquilidade, mas eu acho que reflete o macro mesmo, reflete o que estão notando no estado e está sendo notado no Brasil. Um número menor de mortes, um número menor de infecções, e é aquilo que a gente tem falado, não faz sentido você manter algumas medidas restritivas quando você percebe nos números que a ameaça, pelo menos, descansou. Espero que ela tenha passado, a torcida que a gente tem é essa, mas, no mínimo, a gente já entende que ela descansou, né? As pessoas estão se movimentando, estão trabalhando presencialmente, elas estão viajando, estão voltando, estão tendo menos risco. Há ainda pessoas com Covid? Há, mas é um Covid já com menor risco, e eu acho que até isso se deve ao avanço da vacinação. Ainda não está no percentual que os governos, né, no caso o governo de Minas esperava, as prefeituras, porque tem muita gente que não está indo tomar as doses de reforço, muita gente cedendo a algumas fake news aí, algumas notícias alarmistas de que dose de reforço está causando herpes zoster, está causando outras bobagens. Enfim, cuidado, gente, conversa com o médico, ouve o que os médicos têm a dizer, ouve o que a ciência tem a dizer, e menos o que políticos têm a dizer. Nesse momento, a ciência está dizendo que a situação permite que essas medidas sejam tomadas. E eu acho que as cidades têm seguido essa lógica. Desculpa, Luiz. Clara, você concorda com a observação do Luiz, que os números é que nos dão essa tranquilidade? Porque se nós olharmos para a primeira e segunda dose, os números em Minas Gerais são bastante significativos, todos eles acima dos 85%. A terceira dose é que causa preocupação, 58,4%, mas que está na média brasileira. Como é que você vê isso, Clara? Bom, primeiro que tudo é muito novo, por mais que a gente esteja há 2 anos nessa pandemia, a gente não sabe exatamente o que é preciso. Se é preciso uma dose, se são precisas 2 doses, se é preciso reforço. Tudo leva a crer que com o avanço do protocolo vacinal completo, uma vez, ou seja, primeira e segunda dose, a gente está tendo, e obviamente a mudança dessas cepas, né, para cepas mais adaptadas ao ser humano, que trazem menos danos, menos sintomas, a gente está chegando aí num ponto onde os números demonstram e comprovam que está passando, que está virando uma endemia. E em virando uma endemia, não faz sentido certas atitudes, dentre elas o uso de máscara, né, que é algo paliativo que a gente usou ali no início, quando não tinha vacina. Obviamente, a vacina teve um excelente resultado, mas isso não significa que quanto mais doses, melhor. Óbvio, o reforço é sempre positivo para qualquer vacina, não é só para a Covid, não. Recentemente, a gente percebeu aí um surto de sarampo. Quem tomou o sarampo direitinho, com 1 ano e com 1 ano e meio, não precisa tomar o resto da vida, mas é sempre positivo o reforço. Igualmente, o Covid. Então, se a gente tem mais de 80%, como bem você trouxe aí, Paulo, com o protocolo completo, que não é o reforço, a gente já está vendo que estamos tendo excelentes resultados. E só como curiosidade, países como os Estados Unidos, eles exigem de outros, né, de viajantes, de estrangeiros, apenas o protocolo completo, ou seja, 2 doses ou a dose única se for a Janssen. Eles não ficam exigindo reforço. Acho que o caminho está bem por aí. E os dados estão aí, não dá para a gente mentir, né? Fatos e dados. Estamos caminhando, se já não chegamos em uma endemia. Camila, se vira endemia, nós sabemos que é um outro tratamento por parte das autoridades de saúde. Em que se tratando de endemia, nós vamos ter que olhar para a Covid de outra forma. Justifica já abolir as máscaras a partir do dia 1º em todo o estado?
Você acha que já devia ter sido feito há mais tempo? Como é que você vê esse caso? Na minha opinião, Paulo, já deveria ter sido feito há mais tempo. A partir do momento em que se verificou a eficácia do protocolo vacinal, já poderia ter sido, ou algumas medidas já poderiam ter sido tomadas, como, por exemplo, a desobrigação do uso de máscara. Eu defendo que a máscara seja usada por quem quer, por quem se sente mais seguro, e que as pessoas não sejam compelidas e obrigadas a isso. Na minha opinião, atualmente, o uso ou não de máscaras faz parte de uma questão de liberdade. Você apertar ou não a mão de outra pessoa, você abraçar ou não, faz parte da segurança que a pessoa tem em fazer aquilo ou não, já que nós temos essas comprovações científicas de que a vacina foi eficaz, graças a Deus. Então, sem me prolongar demais, eu acredito que isso já deveria ter acontecido, inclusive, 1º de maio faltam 5 dias, mas para mim parece que falta uma eternidade, porque não aguento mais essa máscara, não aguento mais ver meus meninos de máscara, e vamos confiar na ciência, vida que segue, e abaixo esses protocolos aí que não são mais necessários como foram em 2020. Ô Camila, só um parênteses, você falou muito bem sobre a questão de quem quer continue usando. Hoje mesmo, encaminhei a notícia do fim das máscaras, né, em Minas Gerais, a partir de 1º de maio, e recebi algumas mensagens de pessoas falando, continuarei usando, acho importante, parabéns, continue usando. O que a gente quer é a liberdade, a não obrigatoriedade. Cada um define de acordo com o que sente, de acordo com sua saúde. São pessoas, né, Camila? Você é diferente, uma pessoa que tem uma comorbidade, uma pessoa mais velha. Então, cada um vai tomar a sua decisão dentro de uma grande endemia. Uma coisa diferente... Só um detalhe também que eu acho importante. Eu, por exemplo, se eu estou num lugar muito fechado, dentro de um elevador ou num transporte público, alguma coisa, eu me sinto segura usando máscara. Então, as pessoas escolhem. Me parece que em Belo Horizonte vai ser liberado o uso, né? Nós vamos falar mas isso a gente vai falar depois. Daqui a pouquinho. Só uma observação, gente, que tem a ver com o que Camila e Claré falaram. A não obrigatoriedade, o decreto da não obrigatoriedade, não é um decreto de proibição. Ninguém está proibido de usar máscara. Você só está desobrigado de usar máscara nos locais públicos, sejam eles abertos ou fechados. Por quê? Porque durante a pandemia, nos momentos de pico da pandemia, foi essencial que as pessoas fossem obrigadas a usar essas máscaras para que elas se protegessem e protegessem outras pessoas. Mas isso era um outro momento, esse momento passou, esse momento ficou para trás, graças a Deus. Hoje, o momento é de que as pessoas podem já sair sem máscara, se elas quiserem, frequentar lugares públicos, abertos ou fechados sem máscara, que elas não vão estar mais de acordo com a ciência, colocando elas próprias e outras pessoas em risco. Então, não é uma proibição, não é um grande problema, isso não é um negócio que vai fazer o governador perder eleição. Ele não está proibindo você de usar máscara, ele está dizendo que já é possível você ficar sem ela. E aí, como a Camila muito bem disse mesmo, isso já podia ter acontecido há mais tempo, porque os números já vêm mostrando uma certa estabilidade em baixa há algum tempo, há pelo menos um mês e meio. Não é uma opinião só, não, isso é uma constatação com base no que os médicos estão dizendo, que é o que eu acabei de falar agora, para ser coerente com o que a gente falou, né, gente? Bom, é importante essa coerência, Luiz. Eu até aqui, por exemplo, fui muito crítico com as ações tomadas pela Prefeitura de Belo Horizonte. Da metade do ano de 2020, da metade do primeiro ano do combate à pandemia, a Prefeitura de Belo Horizonte passou a perder o compasso da realidade que nós vivíamos naquele momento. Um momento de pandemia, com o comércio indo à bancarrota, com as escolas fechadas durante mais de 400 dias, tudo isso foi tema de conversa, e aí isso no início de 2021 recrudesceu, porque a gente via que não tinha mais como sustentar a posição da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas hoje, o prefeito de Belo Horizonte, o senhor Fuad Noman, toma uma atitude de absoluta inteligência, percebe os números, percebe a realidade e convoca uma assembleia, uma entrevista coletiva. E nessa entrevista coletiva, ele disse que a partir de amanhã, com o decreto que já está assinado, que será publicado no Diário Oficial do município, a partir de amanhã não será mais necessário o uso de máscaras em locais fechados na capital mineira.
E, Claré, para você que tinha algumas preocupações, eu vi o texto completo do decreto da Prefeitura. Além do uso de máscaras, cai por terra também o passaporte vacinal em Belo Horizonte. Não há necessidade mais da apresentação a partir de amanhã, e eu não sei se no decreto fala a partir de amanhã, então eu tenho dúvida ainda. Eu não sei se a partir de amanhã ou a partir da próxima segunda-feira não haverá mais a necessidade do uso do passaporte vacinal, mas do passaporte sanitário, aliás. Mas o uso de máscara já está definido, nós não teremos mais o uso de máscara em Belo Horizonte a partir de amanhã, com o decreto assinado pelo prefeito. Só ficam obrigatórios ainda os usos em hospitais, clínicas, laboratórios, postos de saúde, transporte público e transporte escolar. Nas escolas, o uso do equipamento é opcional. Escolas do município não precisarão usar, as escolas privadas do município, cada uma tomará a sua decisão. Abre aspas para o prefeito Fuad Noman. O uso da máscara passa a ser facultativo. Quem quiser usa, mas acaba a obrigatoriedade. Como o Claré estava muito preocupado hoje pela manhã, no grupo, um clima de tensão, quase que desespero, porque esperava com expectativa essa posição da Prefeitura. Claré, você acha que a Prefeitura de Belo Horizonte acertou na forma e na dose? Paulo, a Prefeitura errou durante 2 anos, né? Foi altamente restritiva. Belo Horizonte foi a cidade recordista do mundo sem escola. Então, agora, me parece, com a mudança de prefeito e com a pressão que ela sentiu ao perceber que o Estado, a partir de 1º de maio, liberou o uso de máscaras, me parece que ela tomou, sim, a decisão correta. Eu fiquei muito satisfeito. Eu não vi o texto ainda, mas você, como sempre, muito bem informado, já viu o texto. E o meu receio, qual que era? A gente tem, em Belo Horizonte e no Brasil, baixa adesão à vacinação de crianças. Sabemos disso. E eu fiquei com medo da Prefeitura fazer como Pernambuco. Que em Pernambuco, e eu acho que no estado inteiro de Pernambuco, caiu as máscaras caíram em ambientes fechados, mas mantiveram em escolas por conta das crianças. Então, dado ao histórico de Belo Horizonte em relação a escolas, dado ao histórico de me parecer que fugiam das aulas, eu fiquei com muito receio de Belo Horizonte evitar manter as máscaras nas escolas. Então, essa notícia é maravilhosa. E sobre o passaporte sanitário, vamos para a verdade, né, Paulo? Honestamente, está aí um negócio que não foi útil nessa pandemia. Eu não vi isso ser utilizado em lugar nenhum. Fingiram que utilizou-se. Quem foi no Mineirão sabe como é que funcionava. Quem já viajou sabe como é que funcionava. Não estou falando de Belo Horizonte, não. Estou falando do Brasil. Talvez para entrar e sair do Brasil funcionou, mas a minha experiência, e com quem eu conversei, é de que esse passaporte sanitário aí é pro forma. Acabou, caiu totalmente pro forma. A máscara, sim, foi um grande dia. É bom lembrar que o passaporte sanitário em teatros, em espetáculos de cultura e arte, ele estava funcionando sim. Você tinha que apresentá-lo, porque era menor, né, o número do público. Quando você fala em Mineirão, shows no Mineirão, aí esquece, porque ninguém fiscalizou. Se você tivesse entregue um papel com uma receita de bolo de liquidificador, você passaria sem problema nenhum. E aí, Camila, vamos comemorar? Dá para a gente ficar feliz em Belo Horizonte? A partir de amanhã ninguém mais precisa usar máscara, a não ser, e volto a repetir, hospitais, clínicas, laboratórios, postos de saúde, transporte público e transporte escolar? Hoje eu vou ser obrigada a fazer igual o Claré, vou até abrir um vinho para comemorar, viu, Paulo? Porque o momento que eu esperei, viu? É de se comemorar, sim, e melhor ainda essa questão das crianças, né? Eu também tive esse medo que o Claré teve, e apesar de que nas escolas da região onde moro, eu percebi quando eu passava na porta, às vezes em horários de entrada e saída de crianças, que as crianças já estavam indo sem, sabe? E estavam entrando e frequentando as aulas. Então, assim, a vida sendo levada como ela tem que ser, sabe? É aquilo que a gente falava semana passada. Quando a população pressiona, quando a gente toma consciência da força que a gente tem, e a gente começou a falar, e a gente que eu falo é o povo todo, os poderes, eles não acabam cedendo a essa pressão essa que foi feita com base em dados científicos, conforme nós estamos falando aqui desde
Há muito tempo que a gente queria que essas máscaras caíssem. E quanto ao passaporte, eu não sou uma exímia frequentadora de baladas nem de shows, que eu morro de preguiça de sair de casa, mas os poucos casamentos que eu fui durante esse período em que se voltaram a ter festas, era passaporte para inglês ver mesmo. A gente lá com nossa humildade, com a carteirinha de vacinação, a minha era impressa e do meu marido era no digital, que ele é mais moderno do que eu, e ninguém nem olhava. E olha que público de festa de casamento não é um público grande como de Mineirão, né, Paulo? Luiz, demorou para tomar essa decisão em Belo Horizonte? Os números já estavam apontando uma queda. A média móvel, a semana passada nós falamos sobre isso, a média móvel em Belo Horizonte era decrescente já há muito tempo. Demorou, está no tempo certo. A capital tomando a decisão pode influenciar os outros municípios de Minas Gerais? O microfone do Luiz está fechado. Para variar, eu estou mutado. Eu não tenho dúvida que pode influenciar por causa daquilo que a gente já sempre fala, que geralmente o que se toma de decisão em Belo Horizonte serve de espelho para muitas cidades também. Mas olha para você ver que coisa interessante que eu queria trazer aqui. Varginha, que é a cidade onde eu estou aqui, onde eu vivo, onde eu moro, eu tinha contado para vocês, se não me engano, no fim da semana passada, que desde o dia 11, 13 de março, já não é mais obrigatório o uso de máscaras em lugares abertos e fechados da cidade. Desde o dia 11 ou 13 de março, foi na primeira metade do mês de março, ou seja, tem aí um mês e meio, um pouco mais de um mês e meio, que a cidade não tem como obrigatório o uso de máscaras. Nós estamos hoje em Varginha com o número de casos eu estou chegando aqui no boletim, viu, gente? Vocês desculpem, eu estou pegando online aqui, 28.750 casos, no total 401 mortes. É o número de casos totais que a gente tem hoje em Varginha. Nós estamos hoje, no dia de hoje, na menor época de contaminação, de contágio, de internação da cidade. Tem, se não me engano, 3 pessoas internadas em Varginha com Covid. No começo de janeiro, no meio de janeiro, a gente teve o recorde da pandemia no número de novos casos, que foi aquela subida da Ômicron. Mesmo assim, houve a coragem de se tirar essa obrigatoriedade quando os números começaram a cair, mantiveram uma regularidade de baixa, e esses números estão baixos até hoje. Então, Belo Horizonte está tomando essa decisão um mês e meio depois. Eu entendo até o governo do estado demorar mais para tomar esse tipo de decisão, porque ele precisa trabalhar uma regionalidade maior. Se você fizer um decreto desse que vale para o estado inteiro, todo o estado vai ser impelido a seguir, e há regiões que podem ter uma diferença aí da realidade que a gente vive aqui em Varginha. Mas a cidade de Belo Horizonte avalia como é na capital. Então, já vem com essa baixa há muito tempo, e eu acho que demorou um pouco para se tomar a decisão. Pelo menos tomaram. Pelo menos tomaram a decisão, e agora, a partir de amanhã, estão repetindo, para aqueles que estão nos ouvindo depois da Voz do Brasil, aqueles que em Belo Horizonte estão nos ouvindo. Belo Horizonte, a partir de amanhã, não será mais necessário o uso de máscaras em ambientes fechados, com exceção do transporte público, o transporte coletivo, o transporte escolar, hospitais, clínicas, laboratórios, postos de saúde. O sistema de saúde ainda será obrigado o uso da máscara. E, claro, eu acabei de ver aqui, o passaporte vacinal ainda não consta do decreto, mas pela informação que eu obtive aqui, com quem eu converso dentro da prefeitura, provavelmente nos próximos dias sai um decreto falando especificamente do passaporte vacinal, mas o prefeito Fuad Noman falou na coletiva que o passaporte vacinal já está com os dias contados. Então, é questão, acho que, de alguns dias para fazer o andamento do processo da assinatura do decreto para poder publicar isso. Bom, vamos lá, daqui a pouquinho nós vamos ter o secretário Fernando Passalio conversando conosco. Minas Gerais vai tomar verdinha ao invés de vermelhinha. Agora é a verdinha que vai fazer parte das mesas de boteco em Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, porque a Heineken hoje teve na sede da OAB, no município de Passos, na região sudoeste de Minas, teve uma assinatura do contrato, da autorização para a instalação da fábrica da Heineken. O prefeito de Passos, o governador do estado, representantes da Heineken, o procurador-geral Jaba Soares assinaram esse documento. Então, agora começam os investimentos, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho com o secretário Fernando Passalio.
Claré, você conversou comigo hoje no grupo, eu me entendi de um jeito e você entendeu do outro. Mas vamos lá, a isenção da taxa de licenciamento de veículos automotores vai para a pauta da Assembleia Legislativa de Minas hoje. Entrou para a pauta, já entrou. Não sabe se ainda quando vai ser colocada para discussão. A proposta faz parte de um projeto do deputado Cleitinho, do PSC, e ele fala que a cobrança da taxa passa a ser desarrazoada, porque o documento agora não é mais físico, você tem um documento digital. Minas Gerais já está emitindo o documento digital. E nós não receberemos mais o documento físico. Aqueles que pretenderem tê-lo terão que entrar no site do Detran, imprimir e andar com o QR Code dentro do veículo, para poder apresentar o QR Code quando for parado numa blitz. A proposição foi retirada da pauta depois de uma manobra do líder de governo, o deputado Roberto Andrade, sobre o argumento de que seria apresentada uma emenda ao texto original. A emenda prevê que a lei entre em vigor 180 dias após a publicação e não imediatamente após ser publicada. Com isso, a votação ficou adiada. É possível que ela volte para a Comissão Financeira e Orçamentária amanhã de manhã. A taxa cobrada em Minas é de R$ 135,95. Amigos, se eu não imprimo mais, para que eu estou cobrando? Vocês concordam comigo ou eu estou errado? Claré, você que discordou de mim inicialmente. Não preciso mais imprimir. Não, você discordou. Você agora vai fazer, eu sei o que você vai fazer. Mas você discordou inicialmente. Então, agora, eu preciso, mesmo que eu não tenha que receber ele impresso, eu preciso pagar pelo documento, Clara? Com certeza, Paulo. Isso é bom senso. Uma taxa, ela existe associada a um serviço. Não é porque esse serviço é mais barato que você extingue a taxa. É possível reduzir a taxa. Isso eu concordo com você, certamente. Então, entendo que deve haver um estudo para analisar qual que é o custo dessa emissão, controle, fiscalização, né, dessa taxa de licenciamento, desse documento, né, de licenciamento do carro, e aí, com base nesse documento, você vai... Será que precisa de R$ 135 por pessoa? Acredito que não, né, porque a gente não precisa mais daquele papel que é quase um papel moeda, né? Com certeza não. Mas você vai precisar bancar o sistema, você vai precisar bancar, para não entrar muito em detalhe técnico, né? Mas a relação ali de pessoa, quando ela entra, faz login e tal, tem um custo esse sistema, tem um custo de manutenção do sistema, com certeza é muito mais barato do que quando você tem o documento em aquele papel que é quase um papel moeda, que tem o custo de R$ 135. Mas zerar, extinguir, isso não faz o menor sentido. De onde que vai vir o dinheiro para esse documento de licenciamento? O documento de licenciamento é online. Tá, de onde vai vir o dinheiro para manter esse sistema online, para que se possa fazer a fiscalização, a manutenção? Então, creio eu que o que vai acontecer agora é um substitutivo que, ao invés de extinguir essa taxa, tornará ela mais palatável, né, mais realista com o novo sistema. É isso que eu acredito. Foi isso que eu disse lá no nosso debate. Não foi simplesmente que eu sou contra a mudança, não. Eu acho que tem que vir uma mudança sim, porque me parece que, em sendo taxa, não faz sentido mais uma taxa tão alta quando você não tem mais a impressão. Essa foi a minha opinião na discussão que nós tivemos. Luiz, você concorda com isso? Não tem mais o documento impresso, mas tem sim um serviço sendo prestado e eu não concordo, por exemplo, com a extinção da taxa, porque ainda tem serviço. O governo do Estado, por exemplo, arrecadou 950 milhões em 2021 com essa taxa de licenciamento. Diga lá, Luiz. O Estado de Minas Gerais não está em condições ainda de ficar abrindo mão de arrecadação de maneira irresponsável. A gente já vem falando sobre isso aqui, também levando em consideração outros assuntos diversos do IPVA. Especificamente em relação ao imposto sobre propriedade de veículos automotores, ou automotores, né? Eu já acho muito pouco transparente tudo que acontece em relação ao IPVA. Sempre achei muito pouco transparente. As pessoas, de uma forma geral, elas não têm conhecimento de para onde vai esse dinheiro. Muita gente acha que dinheiro de IPVA vai para tapar buraco, vai para resolver problema de via, e não vai. Esse dinheiro é distribuído em outras frentes, em outras rubricas, né?
E especificamente sobre esse imposto, eu acho que falta essa transparência. Em vez da gente estar preocupado em resolver a transparência do imposto, parece que a Assembleia está preocupada em ferir, em atingir de alguma forma o governo do Estado, aí realmente eu acho que a efetividade da discussão ela fica muito pequena, fica muito restrita. Eu concordo com o Claré, não faz sentido extinguir a taxa, já que o serviço, com você também, né? Já que o serviço é prestado, mas se não vai se gastar dinheiro imprimindo documento, não faz sentido também ser cobrado por isso. Estou nessa aí, assino com os relatores. Luiz Fernando, até é interessante você falar um negócio que é bom a gente sempre repetir, né? Dentro dos tributos existem espécies, né? O imposto, que é o IPVA, não está ligado à melhoria de estradas, ele é um imposto, ele vai para dentro do Caixa Único e o governo vai gastar como quiser, obviamente, né, dentro da legalidade, dentro do seu orçamento, mas não é atrelado à estrada. Isso tem nada a ver, você falou muito bem, diferente da taxa de licenciamento, que é sim atrelada ao controle ali do seu licenciamento. E, portanto, como bem disse o Paulo Leite, se você não tem mais impressão, essa taxa pode ser reduzida, com certeza. Agora, o quanto, não sei, a gente precisaria avaliar dentro dessa transparência solicitada aí. Acho que no geral, né? Para onde vai seu imposto? Para onde vai seu tributo? Para onde vai? No geral, eu acho que a gente tinha muito direito de saber com bastante assertividade, mas tem umas coisas que são vagas, né? Vai uma parte para o Fundeb, uma parte para não sei onde. Não adianta. Tem que saber exatamente quanto do que você está pagando vai para onde. De quem que eu tenho que cobrar isso depois. Mas isso é bem transparente. Isso está no orçamento, né? Quando você fala em imposto, está no orçamento, inclusive da União. Mas a gente não vai no orçamento, né? Mas aí não tem muito o que fazer, ué. Como é que você quer que faça? Isso está lá no site. É porque é muito dinheiro. Nós estamos falando aqui, gente, de, salvo engano, 400 bilhões, que foi a despesa do orçamento da União ano passado, alguma coisa assim. É coisa muito grande. Aí tem que entrar no site mesmo, não tem jeito. Se fosse bom, não seria imposto. Diga lá, Camila. Eu sou uma eterna curiosa desses portais de transparência, porque é um negócio difícil, né, de navegar, não é nada intuitivo. Até que o portal da Transparência de Minas Gerais, a gente consegue lá ver os ícones, para onde vai isso, para onde vai aquilo, mas na hora de ligar o Lé com o CRE, eu confesso que eu tenho muita dificuldade, sem contar outras instituições, portal da transparência da Assembleia do Estado, por exemplo, não consigo achar nada. E quanto a essa questão da taxa, o fato gerador, que é a prestação de serviço, continua acontecendo. Além disso, esse dinheiro, ele não se presta somente à impressão, como bem disseram vocês três. Ele também, parte dele também é usada na questão da fiscalização. Então, dos serviços de fiscalização de trânsito, e que continuam acontecendo. Então, é mesmo esperar com que a Assembleia, por meio da assessoria técnico-financeira, encontre um caminho para que, de fato, reduza. A gente não pode continuar pagando o preço que está, porque parte do serviço foi otimizada e economizada, digamos assim, porque o negócio caro é o tal do papel moeda deve ser muito mais caro ainda, e a tinta de impressão também. É importante porque eu não consegui, eu tentei localizar essa distribuição que tanto cobrou o Luiz Fernando Rocha. Primeiro, eu acho que se fosse bom não era imposto, né? Era voluntário, mas é imposto, você tem a imposição de pagá-lo. Uma questão fundamental, e eu procurei para ver se eu conseguia um entendimento nesse sentido, qual é a utilização dessa voz, da voz dessa taxa, se é para o Detran, se o Detran se utiliza dela para os serviços, eu não consegui descobrir, mas parece que sim. Parece que uma parte dessa taxa vai para o funcionamento do Detran, então é justo que, se não imprime, cobre-se mais barato, se não é mais impresso, mas que não o total cancelamento dessa taxa, a desobrigação de pagá-la, aí ela perde a clareza e a lucidez, porque tem uma parte do serviço que está sendo prestada ainda. Amigos, eu vou para o intervalo rapidinho, são 40 segundos, e daqui a pouquinho nós já temos na ponta da linha o nosso secretário de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, o secretário Fernando Passalio, que vai nos trazer mais uma boa nova. A partir de agora, a verdinha, tão desejada nas baladas, terá o símbolo de Minas Gerais impresso no seu DNA. A Heineken vai para Passos, no sudoeste de Minas. Daqui a pouquinho, intervalo, a gente volta já. Estamos apresentando 98 Talks. Minas sempre foi o coração pulsante do Brasil.
sempre plena de ideias, liderança, ação e produção. Agora tem que dar um novo salto de desenvolvimento, modernizando seus setores tradicionais e abrindo novas frentes com modernas tecnologias. Isso, junto com uma melhor educação, vai gerar mais empregos e oportunidades para todos, em especial para os que mais precisam. O PDT tem projeto para isso. PDT, para mudar a sua vida, para mudar o Brasil. De volta, 98 Talks. E hoje com boas novas mesmo, porque às 11 horas da manhã de hoje, numa cerimônia na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, na cidade de Passos, no sudoeste de Minas, o governador Romeu Zema, o prefeito da cidade, o procurador-geral Jarbas, o secretário estava junto, outras autoridades, os executivos da Heineken, assinaram finalmente o contrato que dá início às obras dos investimentos que a Heineken fará numa das suas maiores fábricas no Brasil. E é bom a gente ressaltar, nós teremos em Minas Gerais uma das maiores fábricas da Heineken no Brasil. Fernando Passari, boa noite, prazer falar com você. Boa noite, Paulo Leite, boa noite a todos os ouvintes da 98. É um prazer enorme estar aqui, ainda mais com a notícia tão boa como essa, que é a vinda da Heineken agora, né, depois desse desencontro que teve aí com a primeira investida dela na cidade de Pedro Leopoldo, em que, num processo absurdo, não foi possível que ela se instalasse em Pedro Leopoldo. E o governador Romeu Zema pegou o projeto debaixo do braço, foi a São Paulo, se reuniu com o senhor da Heineken, né, eu o acompanhei, e ele saiu de lá com o compromisso do Maurício, CEO Brasil da Heineken, de que Minas continuaria na rota desse investimento. Secretário Fernando Passari, satisfação recebê-lo aqui no Talks, Claré. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse ponto, quer dizer, teve aquele ocorrido absurdo, né? Um ocorrido absolutamente, na minha opinião, ideológico, e aí a gente correu o risco, de fato, de perder essa fábrica tão importante, vai gerar aí milhares de empregos indiretos, quase 2 bilhões de investimentos. A gente correu o risco de perder para outro estado, de fato, existiu esse risco devido às medidas daquele órgão ambiental? Boa noite, meu amigo Claré. Existiu sim, a situação ficou muito ruim para o estado de Minas Gerais. O governo do estado de Minas Gerais tem feito um trabalho muito importante, o governador, desde o início, tem feito um processo assim, de desburocratizar. São 2 pilares, né? Desburocratizar, facilitar o investimento, ter celeridade, porque hoje o ativo mais caro no mundo não é mais o dinheiro, é o tempo. Então, isso tudo é uma diretriz do governador Romeu Zema, e mesmo o Estado fazendo a parte dele, nós tivemos um comportamento extremamente ideológico, né, de uma instituição federal ambiental, que, né, o Estado já tinha feito licenciamento, tinha considerado todas as nuances do terreno em Pedro Leopoldo, e numa ação totalmente absurda, nós tivemos, assim, corremos um grande risco. Foi realmente a ira do governador lá, apalavrando lá, dando a palavra dele que Minas ia viabilizar esse projeto, que o CEO da Heineken, né, falou, então, vamos continuar procurando. Então, assim, corremos um grande risco, sim, é o risco que a gente correu de ações de pessoas que eu não consegui entender ainda qual era o plano, porque nós temos assim, o meio ambiente é importante, já estava sendo considerado nesse processo, né, a licença ambiental, a secretária Marília, seríssima nesse processo, a equipe técnica do meio ambiente fez um trabalho exemplar, e aí entrou, né, uma intervenção muito, muito duvidosa, extremamente ideológica, e é importante que as pessoas pensem muito bem nessa questão do meio ambiente, que a preservação do meio ambiente é importante. E o ser humano, né, a qualidade de vida do ser humano também é meio ambiente, né? Então, corremos esse risco,
Mas que bom, né? Depois dessa conversa aqui, eu vou ter a oportunidade de falar o que ficou de bom dessa história toda. Secretário Fernando, boa noite. Obrigado por estar aqui conosco. Eu vou ser chato nessa pergunta, mas o senhor vai entender o motivo de eu estar fazendo ela. O pessoal de Uberaba, por exemplo, está bravo. Está bravo porque a fábrica não foi para o Triângulo e foi para Passos, no sul de Minas. O pessoal, li alguns portais da cidade de Uberaba, eles alegam que a região do Triângulo tem mais estrutura do que o sul, essa região do sudoeste de Minas, para receber teria mais estrutura, né, para receber esse investimento. E alegam que muito do que ele foi para Passos é por interferência do senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado e é de Passos. Na verdade, o senador Rodrigo Pacheco é de Rondônia, mas ele cresceu na cidade de Passos, fez a carreira política dele, enfim, a partir da cidade de Passos, realmente comemorou, inclusive, a ida da fábrica para lá. Em que ponto, além dessa atuação diligente do governador, que o senhor muito bem descreveu aí, que ocorreu, que manteve a fábrica em Minas, né? Em que ponto houve também essa atuação política do presidente do Senado para levar a fábrica para Passos e não para outra cidade, talvez maior ou com mais estrutura no estado? Bom, Luciano, eu te agradeço por essa pergunta. Não é uma pergunta ruim, não, é uma pergunta boa, que é uma oportunidade que a gente tem de esclarecer isso. As decisões que as empresas tomam são decisões racionais. Uma empresa do porte da Heineken, ela toma decisões racionais. Então, quando o governador, depois do episódio de Pedro Leopoldo, foi a São Paulo e pediu e apalavrou que Minas seria amigável para esse investimento vir, com todo o respeito ao meio ambiente, à vigilância sanitária e todos os outros protocolos e ritos que precisam ser seguidos, que são importantes, o compromisso que o governo de Minas tinha era de lutar pela fábrica em Minas. Depois disso, começou uma grande corrida, né? Foram foram quase 300 municípios disputando este investimento. A cidade de Passos, onde viveu, né, o senador, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, teria que ser em alguma cidade. É a cidade que ele nasceu. Então, assim, eu não acredito que houve intervenção política, não acredito. Outras 300 cidades perderam investimento. Com certeza, nessas 300 cidades também teriam outras autoridades políticas também, né, que lá estavam, fizeram carreira ou são políticos majoritários. Então, assim, eu não acredito nessa intervenção política. Por parte do Estado, eu acho que foi uma mensagem importante que a gente passou. Nós, no governo de Minas, nós não escolhemos para onde a empresa vai. Nós não escolhemos. Imagine só, Luiz Fernando, se a gente fala, Passos, vai para a cidade X, e a gente faça uma intervenção para ir à cidade X. Chega lá, dá errado. Olha a responsabilidade do Estado. Então, a gente não interfere nessa decisão da cidade. O que a gente faz? Nós temos um sistema na nossa Invest Minas, que é uma agência, né, de atração de investimentos do Estado. Essa agência, ela cadastra os terrenos que as prefeituras encaminham, e quando o investidor procura o Estado, nós abrimos o cardápio, abrimos o leque de opções para o investidor, mas nós não determinamos ou influenciamos para onde a empresa vai. Vamos pensar aqui, quem assume o risco é a empresa, quem toma o dinheiro é a empresa, quem contrata as pessoas é a empresa. Se o Estado definir isso, seria uma intervenção absurda do Estado. Da mesma forma que a Heineken não aceitaria uma intervenção política para definir para onde ela foi. A escolha por Passos foi muito interessante, que a Heineken considerou, inclusive, primeiramente, a questão logística, que Passos ali ela está mais perto de mercados consumidores, como Rio e São Paulo, embora já falaram que
Minas Gerais vai consumir grande parte dessa produção nas maiores fábricas do Brasil e do mundo, mas Passos é uma cidade que a Heineken Passos é a Heineken, é a grande empresa de Passos. E a Heineken no Triângulo ou em outra cidade seria mais de uma grande empresa. Então a Heineken considerou o impacto socioeconômico. Eu achei muito importante isso que a Heineken fez. Ela considerou o impacto socioeconômico que ela faz. A gente pode dizer que tem passos antes e passos depois da Heineken. Secretário, boa noite. É um prazer falar com o senhor aqui no Talks. Meu nome é Camila. E em relação às contrapartidas da empresa, já dá para falar sobre a contrapartida que a empresa vai oferecer para o entorno do município, no que diz respeito à infraestrutura, a compensações ambientais? A gente sabe que esse TAC foi firmado dentro de um sistema de compliance muito ético e organizado, e bem organizado, mediado aí pelo Ministério Público e assinado aí pelo governo e a empresa. Em relação a essas contrapartidas, já dá para adiantar alguma coisa? Oi, Camila, boa noite. Bom, esse TAC que foi assinado, o governo de Minas não assinou esse TAC, foi um TAC feito entre o Ministério Público Estadual, entre o Ministério Público Federal e a Heineken, né? Ela tem lá algumas contrapartidas, né, de questão ambiental, importante isso, né? É uma empresa que ela traz, obviamente, para mim o maior benefício e a maior contrapartida da empresa são os 11 mil empregos que ela vai gerar, né? Para mim, é uma coisa interessante, Camila, até nisso. Quando eles falam assim até vou puxar aqui, quebrar um pouquinho o assunto, empreendedorismo social. Todo empreendedorismo é social. Empreendedor social não é só aquele que está no morro entregando carta ou fazendo um serviço, né? Não, todo empreendedorismo, toda empresa é social, porque ela gera emprego, ela paga imposto, ela atende algum serviço ou produto que a sociedade precisa. Então, a Heineken, na minha opinião, ao gerar 11 mil empregos, ela já está dando uma contrapartida gigante para o Estado e para a região. Então, no que tange ao Estado de Minas, ao governo, ao Poder Executivo, nós entendemos que essa contrapartida é importante. E ela assinou um protocolo com o governador hoje, né, que coloca esses compromissos na geração de emprego. Né? E importante também dizer que o benefício fiscal que a Heineken tem é o mesmo benefício fiscal que todas as cervejarias do Estado gozam desse direito. Então, quando a gente pensou nesse modelo de benefício fiscal lá atrás, a gente está tornando o Estado de Minas um dos grandes polos cervejeiros do país. E quando vem uma cervejaria, vem também o quê? Uma fábrica de lata de alumínio. Né? A partir do ano que vem, Camila, Minas Gerais será o maior produtor de lata de alumínio da América do Sul. Então, uma coisa leva a outra, cadeia produtiva, fornecedores locais. Vai ser um projeto maravilhoso, a gente está muito feliz. Secretário, eu tenho aqui 3 minutos e farei aqui a última questão. Os prazos para funcionamento já foram determinados. O que será atraído? O senhor falou, por exemplo, das latas de alumínio, mas toda uma cadeia, os stakeholders todos que vão operar ali já estão se movimentando. O senhor esteve em Passos, o senhor já viu esse movimento, esse ferver de necessidades ali, que a cidade já está se encantando com ele? Sim. É incrível como é que muda o semblante das pessoas. O prefeito de Passos foi muito parceiro também. Nós fizemos um trabalho muito bacana e a Heineken é uma empresa muito envolvida no conceito ESG, né? Então, esse conceito de sustentabilidade social, cultural, ambiental é uma causa que a Heineken abraça. Ficou muito ruim, né? Foi muito injusto o que aconteceu em Pedro Leopoldo, porque é uma empresa totalmente envolvida nisso. Lançaram, inclusive, hoje, né, uma usina de energia solar para empresas, microempresas, empresas e cidadãos mineiros que possam optar pela energia solar como forma de diminuir o custo de energia, o custo da conta de luz.
dos mineiros. Então, é uma empresa envolvida nisso. Foi extremamente infeliz o posicionamento do ICMBio em Pedro Leopoldo. Eu repudio aqui a atitude deles totalmente, mas que bom, mantivemos em Minas e Passos agora passa a ter uma série de encadeamentos aí positivos. O primeiro deles é o encadeamento produtivo. Nós vamos propor aí, já estamos conversando com a Heineken, para a gente fazer um trabalho de capacitação de micro e pequenas empresas da região para fornecer uniforme, alimentação, serviços comuns, ar-condicionado, né, e por aí vai. Então, essa movimentação da economia já começa imediatamente. E é um compromisso do governador Romeu Zema, cada vez mais, fazer com que grandes empresas gerem negócios e oportunidades, não só de emprego, 11 mil empregos, mas também oportunidades para o empreendedorismo local. As micro e pequenas empresas, os microempreendedores individuais, todos terão a oportunidade de prosperarem ainda mais com essa ação aí que teve um protagonismo do governo de Minas, do governador Romeu Zema, que é um empreendedor. Ele ficou indignado quando a gente teve esse problema lá. E no desenvolvimento econômico, eu brinco muito com o pessoal, não pode perder venda, não pode. Entrou em Minas Gerais para procurar lugar para investir, ninguém sai daqui sem assinar um protocolo, sem começar a obra, sem começar a contratar pessoas e gerar oportunidades no Estado. Luiz Fernando, você tem uma correção para fazer? Rapidinho, a gente está na reta final do programa. O microfone está fechado, Luiz. Pode despedir do secretário, porque senão você fica preso com ele aqui. Se der tempo eu falo, senão a gente fala amanhã, fica tranquilo. Bom, secretário Fernando Passalio, eu vou fazer minhas compras do final de semana agora. Cerveja agora só Heineken, acabou para as outras. Está em Minas Gerais, está fechado, não tem mais solução, já está definido. Obrigado, Fernando Passalio, secretário de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, por estar aqui conosco no Talks. Um grande abraço. Luiz, vamos lá, 30 segundos para você, que você vai fazer uma correção. Eu falei mais cedo sobre a questão da transparência em relação aos tributos e impostos. Obviamente é uma crítica genérica, gente, e vale a justiça de fazer esse esclarecimento. Escala Brasil de Transparência, EBT, que é feita pela CGU, que é a Controladoria Geral da União, aponta os estados de Minas, Espírito Santo e Ceará como os 3 estados com a melhor transparência do país. Eles têm nota 10 em transparência, são vários critérios que são usados. Para vocês terem uma ideia, os 2 últimos são Pará e Roraima, que têm menos de 5 nessa mesma escala, metade da transparência que tem esses 3 estados que eu citei. Então, só para fazer dos piores. Olha, infelizmente, eu não posso mais deixar vocês tratarem desse assunto. Estou encerrando o Talks, porque senão quem perde o emprego sou eu. Obrigado para vocês que nos seguiram até agora. Pela Rede Mais, Record TV, você vai ficar com o Jornal da Record. E a gente está sendo exibido também depois na Rede 98. Hoje tem Jornada Esportiva. A gente volta amanhã às 7 da noite com mais uma edição do 98 Talks. Oferecimento da Distribuir Higiene e Indústria com distribuição em 7 estados. Acesse aí distribuirhigiene.com.br. Até amanhã. 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.